TDAH, pare de culpar os outros. Infelizmente, seus pais, professores, colegas podem ter sido duros com você, mas você precisa parar de culpá-los para desenvolver sua autorresponsabilidade e finalmente decolar na vida. Eu também passei por tudo isso e sofri até a fase adulta, mas desenvolvi um método para dar um basta nisso. Você pode ter acesso a este método no primeiro link da descrição. Um caos, né? E vou te falar, eu colecionei fracassos também, né? Com o projeto TDAH pra gente grande. E vai ter outros. Vão existir outros, né? E aqui tá tudo certo, pessoal. Faz parte do processo, né? Para de achar que é porque você tem TDAH, o TDAH ele vai potencializar muita coisa. Mas você sabe dele. Você sabe que ele tá ali. Você entendeu as facetas dele. Agora, processo de maturidade. Que você falou. O que é maturidade? Maturidade é justamente o desenvolvimento do seu cérebro de acordo com as situações vividas no passado. Exato. Primeiro, é o que eu falei, né? Se colocar nas situações que te causam incômodo, decisão própria, tá? E aí entra uma coisa. Tá. Que a galera quer desenvolver, mas não entende que o passo de se desenvolver... Eu fui aprender isso depois. Só é possível você desenvolver maturidade e desenvolver a tua personalidade depois que você regula o que é disfunção. Antes do Yuri regular o que é disfunção, o que é disfunção? Que comportamento disfuncional? É o comportamento do transtorno, são os sintomas que o transtorno te causa, né? Quando você regula o que é disfunção, fazendo tratamento com a medicação, fazendo psicoterapia, desenvolvendo um novo estilo de vida, você regulou o que é disfunção, vai sobrar quem é o Yuri. Como eu vou saber quem sou eu se o que sou tá misturado com o meu transtorno? Exatamente. Porque, Simon, mas não tem como ter distinção. Tem. A distinção ela vai acontecer quando você fizer o tratamento medicamentoso, psicoterapia para regular os traumas, as situações que aconteceram, para você mudar comportamento, desenvolvendo um novo estilo de vida com atividade física, sono. Quando você regula o que é disfunção, sobra quem é você. E quando sobra quem é você, você consegue desenvolver a tua personalidade, desenvolver maturidade. Só que aqui tá a treta de muita gente. Muita gente, Yuri, quando regula o que é disfunção, encontra um mimado, encontra um cara vitimista, encontra o cara que tem que aprender a desenvolver personalidade. E é aqui que tá a treta que muita gente não faz. Não. Que aí acha que é porque tá faltando alguma coisa aqui. Não, tá faltando tu desenvolver maturidade, desenvolver personalidade, tá? Então a forma, como que as coisas aconteceram, né? Primeiro passo, você tem que regular o que é disfunção. Regula o que é disfunção. E aí começa a desenvolver maturidade, desenvolver a tua personalidade. Esse é o ponto. Essa é a dica que eu vou poder dar pra vocês. E com o Simon foi assim. O Simon, ele era um indivíduo que não parava em nenhum emprego, né? Cara, se eu vou pegar minha carteira de trabalho, tem um só, que é o da Arbo. Que eu fiquei mais de 45 dias. Porque os empregos que eu trabalhei com um produtor de evento, a real é que produtor de evento, você não tem carteira assinada, você é pro PJ, você faz trampo ali e tal. Então, assim, foi o que eu mais durei. Trabalhei, 5 anos com isso, né? Só que... Sem qualquer vínculo, né? Sem um vínculo ali, né? Isso, ali, né? Você vai fazendo, enfim. Você era o empresário de si mesmo, tá? E aí, os outros empregos que eu tentei, eu não durei, cara. Não durava mais do que 45 dias. Por quê? Porque era muito difícil conviver com o Simon, real. E nesse emprego que eu durei mais tempo, foi porque um dia eu trabalhava como call center, tá? Atendente pra resolver treta. Olha, eu resolvendo treta na época, sem medicação. Você não tava causando mais treta, não? Cara, pior que não. Porque eu sempre fui muito bom em ouvir, apesar de não parecer, tá? Eu falo pra cacete e não ouço. Não, muito pelo contrário. Eu gostava de ouvir pra solucionar. E eu sempre tive esse tato. Habilidade social foi algo que eu tinha com muita clareza, né? E aí, até porque quando se você pensa em ser político, né? Na época, em 2016, eu queria, né? Você também foi, né, candidato? Fui candidato a deputado distrital em 2018. E aí, quando você pensa nisso, você tem que ouvir as pessoas e você tem essa jogada, né? E aí, cara, eu era muito bom, só que tinha um problema. Você imagina uma mesa dessa, com várias pessoas falando no telefone. Era isso.
E eu, pra falar no telefone, eu preciso andar de um lado pro outro. Sim. Porque esse movimento de repetição me torna concentrado. Acalma a alma, acalma. Gente, É verdade. a minha também. mão mexendo, se você arrancar minha mão, eu não vou falar, não vou conseguir dar ordem no meu pensamento. Porque o meu pensamento é um caos acelerado mesmo, né? É uma gritaria, né? Só que com o estimulante ela fica uma gritaria mais organizada, né? Uma gritaria menos Caótica, menos né? caótica. E aí a galera reclamava, porque o Simon falava alto e andava do lado pro outro. E o Manuel, cara, eu gosto de falar, o Manuel foi líder, não foi chefe. Era o esposo da Tayana. Show. Lá foi uma transformação total. Parei de tomar café com açúcar. O Manuel foi o primeiro líder que eu tive assim. E aí, velho, um dia ele chegou e falou assim, a partir de hoje o Simon tem rodinha nos pés. Ele não precisa mais ligar e atender o cliente aqui. Ele pode ir lá no escritório do cara, ele pode ir na casa da pessoa, ele pode ir no trabalho, ele pode sair daqui, se quiser ficar lá embaixo na praça. O cara fez uma limonada com o teu limão. Ele percebeu a minha dificuldade e no lugar de me demitir, de fazer como outras pessoas fariam, ele me potencializou. Pergunta, meu resultado foi totalmente diferente. Explodiu. Explodiu. Eu funcionei. E para sair dali, porque eu saí dali depois para voltar como assessor parlamentar, na campanha de 2018 como deputado, né? Para sair dali foi muito doloroso para mim e para todo mundo, porque eu tinha me adaptado à situação. Então, olha que interessante. O indivíduo, quando a gente consegue potencializar aquilo que a gente... Quando você entende como você funciona, você consegue potencializar as suas qualidades. Eu não precisava ficar aqui tentando regular aquilo que eu não consigo. Você não precisava assim, agora eu sou o Simon que vou ficar paradinho Isso, igual aos outros. isso dá treta, né, Yuri? Não dá, porque a gente entra em parafuso. E outra coisa, exatamente isso. Me falava... Volta de novo pro manual. Volta pro manual. Você não precisa se adequar ao manual. Você tem que se entender qual que é o seu manual e você tentar adequar a situação de acordo até onde pode ir. Perfeito. Uma coisa, quando eu era pequeno, o pessoal ficava me zoando que eu parecia um leão na jaula. Você já viu o leão na jaula? Ele fica andando pro lado e pro outro, assim. Ah, que legal. Sem parar. Nunca Porque tinha visto essa eu analogia. nunca... O leão na jaula... Se você for, tipo, hoje zoológico, até circo mesmo, quase não tem. Mas antigamente circo tinha leão, tinha tudo. Sim. E você... Quando você ia olhar o leão na jaula, ele ficava andando pro lado e pro outro. É instintivo. Então, Verdade. assim, eu só conseguia incômodo, falar... né? Andando, eu só conseguia também, por exemplo, às vezes eu tô sentado aqui na mesa estudando alguma coisa, A perna. a minha perninha E tá tudo bem. Não, né? aí, olha outra coisa, aí a minha esposa, se ela tá do lado estudando também, lendo alguma coisa, ela pega e põe a mão no meu joelho. Tipo assim, não, para de balançar. Não, Aí tá, não. aí quando eu sossego, cara, aquele fogo que tava só na perna Ele vai pra e mão. deixando a minha cabeça em paz, ele vai pro resto do corpo, ele Isso. sobe pra cabeça e aí acabou minha concentração. Então, o meu movimento cinético, ou seja, me movimentar fisicamente, acalmava a minha mente e é muito do que acontece com o Simon. Duas coisas que ajudam muito o TDAH, uma coisa que ajuda muito o TDAH é essa, se movimentar. Eu só estudo. A única forma que eu estudo é andando pro lado pro outro, explicando pra uma plateia invisível, escrevendo um flip chart. Puta, e me velho. imaginando numa palestra. Talvez seja por isso que a minha comunicação hoje é melhor. Porque quando eu era pequeno, eu sempre fiz isso. Era a única forma. Minha mãe estava do outro lado da casa, ela aprendia tudo que eu falava. Eu esquecia, porque eu tinha TDAH, né? No meio do caminho não pegava muito. A minha mãe sabia mais do que eu. Porque eu ficava. E meu padrasto ficava puto. Por quê? Casa pequena, ele não conseguia dormir. E eu só conseguia estudar à noite, porque era quando silenciava. Né? Então, assim, era dessa forma que eu aprendia. E até hoje é assim. Então, o movimento é muito importante. E outra coisa que a galera confunde é que a galera acha que a gente tem energia a todo momento, né? Quando vocês como se olham o fosse Simon excesso aqui, de energia, eu não né? estou com excesso de energia. Eu estou cansado a todo momento. Porque pra você focar, meu amigo, é energia, velho. Gente, a galera confunde essa coisa nossa com energia. Não entende o direito. TDAH, ele geralmente tá cansado a todo momento. Porque a nossa cabeça tá muito agitada. Essa coisa de você tá se movimentando, esse turbilhão de ideias causa um desgaste físico, emocional muito grande. E mental Então, gente, TDAH não é excesso de energia, tá? Então não adianta, vou encher meu filho de atividade física, vou ver se... Cara, muito pelo contrário. Você encher teu filho, às vezes, de tarefa, vai dar um efeito oposto nele. E na hora que ele precisar da energia, por exemplo, pra estudar, ele Pra já não vai canalizar, ter. ele não tem. Então, na verdade, é o seguinte, onde é que a atividade física entra pra qualquer TDAH? Mas vamos falar aqui das crianças, né? Criança, adolescente. O Yuri é o cara. Toda vez que me perguntam sobre criança e adolescente, eu não respondo. Eu tenho um cara que vai responder melhor do que eu. Esse cara é o Yuri. Já Vai lá marco falar, a roupa. É verdade, eu sempre falo. No inbox eu mando te seguir. Porque, Massa, cara, por que legal. você não fala? Porque é o seguinte,
ele vai falar melhor do que eu. E deixa com ele. É isso aí. Pô, legal, cara. Legal isso daí. Eu tenho lembranças muito vivas da minha infância. Então, por isso que eu acho que... Até eu comecei a falar sobre isso... Você teve o próprio diagnóstico na infância. Na infância. Então, você viveu... Eu não tinha o que me comparar na infância. Hoje, eu tento resgatar memórias e trazer um paralelo. Só que pro TDAH, é muito difícil você trazer memória de volta. Muito mais difícil que as outras pessoas. Então, você já tinha um paralelo né? Então, pra você, e outra, você lida com pai, mãe, seu programa é sobre isso. Então, eu não penso duas vezes. Mas aí, falando com relação a isso, quando você coloca o seu filho em uma atividade física, você está buscando o quê? E aí é importante você entender da neurociência também essa parte. É interessante que, primeiro, que ele esteja em contato com o hobby, porque quando você está em contato com o hobby, você aumenta a quantidade de dopamina liberada ao longo do dia. Mas principalmente também outros neurotransmissores e hormônios, como por exemplo a serotonina. A serotonina é um hormônio do prazer que ela dura mais tempo. Então assim, o menino que faz um futebol, se ele gosta de futebol, se ele não gostar, o efeito é o oposto. Então ele faz uma atividade física regular, não é pra você colocar natação, futebol, basquete, não sei o quê, pra gastar energia. Não é esse o raciocínio. Você coloca na atividade que ele gosta. Eu já botei karatê, já botei judô, já botei... Ele saiu de tudo, ele ficou 2 meses e saiu. Cara, é normal o TDAH, depois que perde a graça, a novidade, querer sair mesmo. Você não pode desistir. Yuri, é uma criança. É uma criança, a formação do cérebro dele não tem vai maturidade pra continuar. Eu posso virar pra um adulto e falar, tá faltando um pouquinho de força de vontade pra tu sentar aí e se manter engajado no que você precisa. Agora, pra uma criança, você não pode fazer o mesmo paralelo. Não pode. Um adulto você pode... E outra, muitos adultos com TDAH não desenvolvem maturidade porque eles não estão acostumados com o ócio. O ócio é extremamente importante. É você... Sabe, não tô afim, não tá legal. Quem diz que tem que estar legal a todo momento? Não pode, né? não Só precisa. que para uma criança não existe isso, né, Yuri? Não existe isso. E você tem que saber respeitar essa diferença. Então, assim, quer botar uma atividade física, entre aspas, para gastar energia da forma certa, coloque ele em atividade, em contato com a atividade que ele realmente gosta. Um hobby de verdade. E pode ser tudo. Às vezes você colocou numa luta, na arte marcial e ele não gostou, põe numa natação, põe num basquete. Põe coisas assim... tipo, até numa aula de artes, porque às vezes na aula de artes ele se encontra. Perfeito. E aí, meu amigo, ele vai levar a dopamina, vai levar a serotonina também, e vai ajudar a regular ele o resto do dia. E aí sim, isso reflete não é na questão dos encher de estudos. coisa pra achar que tem muita energia. Guardem isso, né? Quando vocês olham pra um indivíduo com TDAH, não é que a gente tô com energia a todo momento. A gente se sente cansado a todo momento. É verdade, é verdade. Cansado, não é verdade? E aí isso é mais para adulto, porque às vezes para criança, ela também se cansa, só que ela não tem noção. E ela acha que todo mundo se cansa. O que acontece? Aí você fala, vou encher meu filho de atividade porque à noite ele não vai tretar comigo, ele vai fazer birra. Ele vai fazer por quê? Gastou energia o dia inteiro, ele não vai ter energia pra se regular, tadinho. Também. Nas coisas que precisa. Pra se regular pra estudar, pra ir dormir, né? Pra comer o que você quer que ele coma. E vai criar treta. Vai né? com certeza.